Olá! Hoje vamos falar sobre a Idade Média. E quem vai explicar todos os detalhes para a gente é o professor Kleber. Bem, a historiografia tradicional costuma dividir a história em alguns períodos, né? Nós temos a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A Idade Média compreende o período que vai de 476 d.C., quando houve a queda de Roma, até 1453, quando houve a queda de Constantinopla, que era a sede do Império Romano Oriental. Então é esse período que dura aproximadamente 1000 anos, né, entre 476 e 1453. Esse é um termo pejorativo, esse é um termo que foi muito difundido, né, a partir do final da Baixa Idade Média, que é um período que é marcado pelo Renascimento, que é um período marcado pela transição do mundo medieval para o mundo moderno. Então, o pensamento do Renascimento acabou qualificando, definindo esse período medieval como sendo uma longa noite que durou 1000 anos. Mas que, do ponto de vista prático, houve muita produção cultural e que a gente não pode, né, pejorativamente dizer que é um período de trevas. Bem, esse é um aspecto muito positivo em relação ao período, porque nós temos pelo menos dois grandes pensadores do ponto de vista da filosofia, né? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que marcam esse período. Santo Agostinho, fortemente influenciado pelo pensamento de Platão, né? Principalmente na Alta Idade Média, essa primeira fase ali do século V ao século XI, e São Tomás de Aquino, fortemente influenciado pelo pensamento de Aristóteles, que compreende o período da Baixa Idade Média, já uma transição para o mundo moderno. A religião ela tinha muita influência, especialmente sobre a mentalidade das pessoas, especialmente sobre a produção cultural, artística, sobre o cotidiano, sobre as relações sociais. A Igreja Católica é, sem dúvida, a grande instituição do período medieval. A Igreja Católica se transformou na instituição mais poderosa e, portanto, vai determinar os comportamentos, as condutas, as relações de poder. O poder, na época, na Idade Média, que caracteriza, é o modo de produção feudal. Do ponto de vista político, a grande marca do feudalismo é a descentralização político-administrativa, né? Os senhores feudais, os grandes proprietários rurais, eles exerciam poder de vida e morte sobre suas populações, aqueles que viviam sob os seus domínios, né? Então caracterizando assim um poder político descentralizado e fortemente marcado por uma influência da Igreja Católica. O modo de produção feudal tem como característica básica esse modo de servidão coletiva, né? Geralmente aqueles que viviam dentro dos feudos, os servos, eles estavam sujeitos a uma série de obrigações, a uma série de regulamentos, a uma série de impostos que eram definidos pelos seus senhores. Então é isso que estabelece a relação de poder no período. As pessoas viviam nos feudos, né? O modo de produção é um modo de produção rural, baseado na servidão coletiva. Como eu disse, os servos estavam sujeitos a uma série de impostos, a uma série de obrigações. Os nobres, eles se relacionavam por laços de fidelidade. A gente costuma dizer que a sociedade feudal era dividida entre aqueles que oravam, que eram chamados de oratores, né, representados pela Igreja Católica, aqueles que lutavam, especialmente a nobreza, que a gente chama de belatores, e aqueles que trabalhavam, que eram os servos, que a gente chama de laboratores. Então, de maneira que todo mundo tinha uma vida muito simples, né? O poder político era exercido pela nobreza, pelos senhores feudais, auxiliados e orientados pela Igreja Católica, há uma forte mentalidade cristã. A Igreja Católica é, durante a Idade Média, como eu já disse, a grande instituição, e na cadeia de toda essa sociedade produtiva havia os servos que garantiam o sustento de todo esse modo de organização que vai durar todo o período da Idade Média. Excelente explicação, não é? Então, bons estudos e continue buscando sempre mais. Até a próxima!